Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Famosa pelas praias turísticas, excelência em gastronomia e pelos arranha-céus de alto padrão à beira-mar, o que lhe rendeu o apelido de Dubai brasileira. Só que esse não é bem o assunto do vídeo. O assunto, na verdade, é essa moça. Eu encontrei ela numa pilha de coisas e, segundo o dono, ela estragou e foi substituída por uma máquina nova. E desde então ela estava ali pegando sol e chuva e provavelmente dali ela ia virar um monte de pedaços de ferro e plástico em alguma reciclagem. E foi aí que eu tive a ideia de fazer o projeto para restaurar essa máquina. E foi assim que tudo começou. Bom, como eu não sabia nada sobre essa máquina, eu resolvi pesquisar na internet para ver se eu encontrava alguma informação, o que ela faz, que tipo de máquina que é. Só que a minha pesquisa ficou meio complicada, porque as referências que eu tinha, que era a marca e uma palavra no gabinete, Active, referenciava milhares de máquinas de lavar. Então eu fui procurar na máquina alguma referência mais específica dela para melhorar a minha pesquisa e encontrar as informações que eu precisava. Na parte de trás da máquina tinha colado uma etiqueta, mas ela estava bem deteriorada. Mas eu consegui recuperar algumas informações como modelo, e aí sim eu consegui encontrar as referências que eu precisava da máquina. Bom, agora eu sei que ela é uma BWS 24A, ela é lavadora e secadora, ela tem lavagem com água quente, higienização com ozônio, ela faz a secagem da roupa com ar quente, ela tem um controle digital com um display de LCD e ela tem diversos tipos de programação de lavagem, o que para mim não parece ser uma máquina ruim. E eu encontrei até um comercial antigo dela. Bom, agora eu tenho a identificação, a referência das funções, agora vamos para os manuais técnicos. Aliás, eu consegui encontrar o manual original da máquina, que contém todas as explicações e as informações de uso e das funções da máquina. Só que infelizmente, apesar de ser um manual original, completo e com todas as funções da máquina, nesse momento ele não tem muita utilidade, já que nesse momento eu preciso de um manual mais técnico para que eu possa fazer a desmontagem dela sem danificar nenhum componente. E depois o esquema eletrônico dela, para que eu possa fazer a análise elétrica e eletrônica dela e consertar todos os defeitos que provavelmente vão aparecer. Depois de uns dias pesquisando, eu consegui encontrar finalmente o catálogo de peças da máquina. Como se trata de um catálogo de peças, ele não tem nenhum dado técnico, mas ele vai servir bem para que eu possa fazer a desmontagem sem danificar nenhuma peça e ter uma visão completa de todos os componentes da máquina. Quanto ao esquema elétrico e eletrônico da máquina, eu não consegui encontrar. Então o jeito é eu fazer a análise da placa e a partir dela desenvolver meu próprio esquema. É a forma mais complicada de se consertar um equipamento eletrônico, mas eu não tenho outra solução se eu quiser dar continuidade no projeto e consertar essa máquina. Só que tinha uma coisa que não saía da minha cabeça. Na etiqueta estava escrito Made in China. Ué, mas Brastemp não é brasileira? Por que estava Made in China? Aí eu não aguentei e tive que ir lá pesquisar. E a resposta é a seguinte. Bom, tinha uma empresa chamada Brasmotor que fabricava peças para carro. E aí eles resolveram expandir os negócios e construir geladeiras. E daí veio o nome Brastemp. Depois eles começaram a construir máquinas de lavar. E fizeram a primeira máquina de lavar automática do Brasil. E aí o tempo passou e a Brastemp se juntou com a Consul, nascendo a Multibras S.A. Eletrodomésticos, que tempos depois foi comprada pela Whirlpool, uma mega corporação americana que fabrica peças no México, Brasil e China. Então a Brastemp é uma empresa brasileira com donos americanos que utilizam algumas peças chinesas. Agora que está explicado, voltemos ao projeto. E apesar de morar na Dubai brasileira, eu estou muito longe de ser um sheik árabe. Eu estou mais para um fakir, no sentido literal da palavra. Então se eu quiser fazer esse projeto, eu tenho que recuperar o máximo de peças possíveis. Se eu conseguir recuperar todas as peças, eu vou conseguir recuperar todas as funções da máquina. Do contrário, eu vou tentar recuperar o máximo de funções possíveis. E por último, eu vou tentar recuperar a aparência original dela. Como se trata de uma restauração, eu vou tentar manter a cor e os detalhes da máquina original. E para executar um projeto assim, é necessário ter alguns conhecimentos, como elétrica, eletrônica digital, mecânica, hidráulica, química, física, ciência dos materiais e design gráfico. Ah, e uma coisa muito importante.
Se você pretende algum dia restaurar ou consertar algo, tenha muito cuidado, porque no caso de eletrônicos, você vai ter contato com alta tensão, ferramentas cortantes, alta temperatura e produtos químicos. Então é recomendável o uso de equipamentos de proteção, porque se você tocar ou ligar algum fio errado, respirar ou ser atingido por algo errado, é o fim do projeto e ninguém quer ir de arrasta também, né? Agora sim, vamos para a prática. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi remover a tampa superior para poder ter acesso às peças e fazer uma avaliação do estado delas. Tanto o lado de fora quanto as partes internas estavam bem sujas e com bastante pó colado. O que de certa forma até é bom, porque isso mostra que ela não foi aberta e nem mexida. A maioria dos parafusos que estavam do lado de fora da máquina apresentavam ferrugem, enquanto os que estavam na parte interna dela não estavam enferrujados, o que mostra também que apesar de ela estar sobre o tempo, né, pegando sol e chuva, a maresia não atacou tanto a parte interna da máquina, e isso também é um ponto positivo, né? As partes em aço e alumínio, apesar de mostrar a oxidação, pareciam estar em bom estado, já que elas não apresentavam visível nenhum tipo de corrosão ou dano perceptível aparente. Removendo a parte frontal do painel onde ficam os botões, eu tive acesso à primeira parte eletrônica da máquina e a minha primeira surpresa de defeito aparente. Como dá para perceber na imagem, o display parecia ter sofrido infiltração por água ou algum tipo de líquido, muito provavelmente por ela ter passado bastante tempo pegando sol e chuva. Isso pode gerar um problema. E apesar da sujeira, todo o circuito é protegido por uma resina, semelhante a uma borracha de silicone, o que pode ter protegido o circuito eletrônico de algum defeito mais grave ou curto-circuito, mas só testando para ter certeza. Como a máquina é montada de forma modular, cada módulo tem seu próprio conjunto de conectores, o que facilita a remoção e a manutenção das peças. Dessa forma eu posso testar peça por peça e ter certeza que elas estão funcionando antes de ligar a máquina inteira. O micro-óleo tem 3 finalidades nesse caso: interromper o processo de oxidação e remover toda a ferrugem superficial. A terceira é facilitar o processo de remoção de parafusos das peças. Não tem nada realmente enferrujado, a corrosão não chegou a danificar nenhuma peça, né? Mesmo na parte de baixo dela aqui, ó, né? Ela fica em contato direto com o chão, apesar de ela estar oxidada, né? Aparentemente ela está bem feia, vamos dizer assim, né? Mas ela não está corroída, né? Não tem nenhum buraco, não tem, né? A parte interna dela também está praticamente intacta. E agora aqui é aquela parte que estava entrada de sabão, né, onde a gente coloca o sabão, e estava presa na carcaça, né? Eu tive que remover essa peça e depois separar ela da parte frontal, né, para evitar que eu danificasse alguma parte plástica, né? Porque o parafuso realmente estava bem enferrujado, porque aqui justamente a parte onde entra a água tem contato diretamente com a água. Então, como provavelmente ele fica úmido, né? Sempre ficou úmido, ele estava bem ruim de tirar o parafuso, né? Bom, aqui a gente tem as partes, né, da entrada de água e uma que vai para a borracha da porta para fazer a limpeza do vidro, provavelmente.
Tá? Aqui é um peso de concreto, isso aqui é concreto mesmo. Ele é parafusado no tambor da máquina, né, para evitar que ela fique se sacudindo demais. Aqui dentro dessa caixa aqui nós temos uma resistência que faz o ar quente para fazer a secagem da roupa. Aqui a gente tem a bomba de ar. Aqui é o motor do ventilador de ar, né? E aqui nós temos a bomba de controle de água interna da máquina, né? Quando ela chega a um determinado nível, esse sistema aqui é o responsável por parar a entrada de água da máquina, né? Avisa a parte eletrônica dela e a máquina para e passa para a próxima fase, né? E é o controle de nível da máquina, né? O controle de nível de água interna da máquina. Então agora eu vou começar tirando essa parte aqui para fazer a manutenção e limpeza dele, né? Assim como a bomba de água aqui também eu vou ter que tirar ela. E é isso aí, pessoal. No próximo vídeo eu vou mostrar a desmontagem do sistema de secagem e a primeira surpresa que eu tive. Não esquece de dar o joinha, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo.